Capítulo 17 de Atos na Bíblia, a mensagem. Tessalônica. Pegando a estrada para o sul, através de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus. Paulo dirigiu-se à sinagoga, como sempre fazia, quando chegava a uma cidade, e por 3 sábados seguidos ensinou as Escrituras ao povo. Explicou a eles vários textos, de modo que finalmente entenderam o que tinham lido a vida toda, que o Messias tinha de ser morto e ressuscitado dos mortos, não havia alternativa, e que esse Jesus que apresento é o Messias. Alguns se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, entre eles muitos gregos que criam no Deus único e um número considerável de mulheres da aristocracia. Mas os judeus de linha dura ficaram furiosos com as conversões. Loucos de inveja, reuniram um grupo de arruaceiros e uma turba terrível. Aterrorizando a cidade, avançaram contra Paulo e Silas. Eles invadiram a casa de Jasson, pensando que Paulo e Silas estavam hospedados ali. Como não os encontraram, agarraram Jasson e seus amigos e os arrastaram à presença das autoridades da cidade, gritando como loucos: "Esta gente quase destruiu o mundo e agora está aqui, na porta da nossa casa, atacando tudo a que damos valor. E Jasson os está escondendo. Estes vira-casacas e traidores dizem que Jesus é rei e que César não é nada." As autoridades da cidade e a multidão ficaram alarmadas com o que ouviram. Assim, impuseram uma fiança pesada sobre Jasson e depois o libertaram, enquanto investigavam as acusações. Bereia. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados a Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as Escrituras para ver se elas davam o mesmo apoio ao que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, e entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Mas não demorou muito e os judeus linha dura de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, agora em Bereia. Não perderam tempo, correram para lá e trataram logo de incitar a multidão contra eles. Com a ajuda dos amigos, Paulo tomou um navio e escapou pelo mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que ajudaram Paulo a fugir levaram-no para Atenas e o deixaram ali. Paulo enviou por eles uma mensagem a Silas e Timóteo: "Venham assim que puderem." Atenas. Enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. A cidade só tinha ídolos. Ele discutia na sinagoga com os judeus e com outros que pensavam de modo semelhante. Todos os dias saía às ruas e discutia o assunto como podia. Foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas e estoicos e logo passou a debater com eles. Alguns fizeram um pouco caso dele. Pura bobagem. Outros, ouvindo falar de Jesus e da ressurreição, ficaram intrigados. Uma perspectiva nova sobre os deuses. Fale mais. Os intelectuais combinaram uma apresentação pública no Areópago, onde havia um pouco mais de tranquilidade. Disseram: "Isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos, queremos entender." O centro de Atenas era um lugar ideal para novidades. Havia sempre pessoas circulando ali, naturais do lugar e gente de fora, ansiosos pela última novidade. Paulo pôs-se em pé no Areópago e discursou: "É claro que vocês atenienses levam sua religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Então, encontrei um deles com uma inscrição: ao Deus que ninguém conhece. Estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando. O Deus que fez o mundo e tudo que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo.
Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele, não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão: somos criados por Deus. Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Deus, até agora, não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou. O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou o juiz, confirmando-o diante de todos quando ressuscitou dos mortos. Ao ouvir a expressão ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. Alguns riram dele e começaram a fazer piadas. Outros disseram: vamos discutir esse assunto em outra ocasião, queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia e Paulo foi embora. Houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. Eles se uniram a Paulo, entre eles Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris.